Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 15. Apenas um versículo. Versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Pai, nós queremos louvar ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade agora de ouvirmos a Tua palavra. Senhor Deus, nós queremos e precisamos ser alimentados pelo Senhor. Queremos e precisamos que a nossa fé seja acrescida. Fala conosco, Senhor Deus. Tira no nome de Jesus todo o impedimento, toda a dureza do coração seja quebrado em nome de Jesus, ó Deus. Toda pedra que estiver cobrindo o coração, que impede a Tua palavra de penetrar, que seja removida agora na autoridade do nome de Jesus. Deus, nós declaramos liberdade nesse lugar para nós ouvirmos, para nós entendermos, para nós compreendermos, ó Deus, para nós sermos abençoados pela Tua palavra. Deus, a Tua palavra diz que ao ouvirmos a Tua palavra, a fé é gerada em nossos corações. Então eu oro agora para que a Tua igreja possa ser abençoada, Senhor Deus, e que seja gerado fé em nossos corações, para nós agradarmos ao Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo venha cumprir a Tua vontade, o Teu desejo em cada vida. O Senhor sabe como está cada pessoa, o Senhor conhece o interior de cada um, ó Deus. O Senhor sabe aonde alguém está com a necessidade maior, ó Deus. Que o Senhor nessa noite se revele, meu Pai, através da Tua palavra, através da ministração da Santa Ceia, através do que nós estamos fazendo aqui nessa noite, nós possamos ser abençoados, ó Pai. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar assento? Capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo está resolvendo uma questão que foi gerada uma dúvida por algumas pessoas. A palavra do Senhor diz que Jesus ele anunciou não apenas a sua morte, mas ele anunciou a sua vida, a sua ressurreição. Ele disse: ninguém toma a minha vida, mas eu a dou e tenho poder para retomá-la. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele disse: avisa a Pedro e aos discípulos para me encontrarem na Galileia, como eu havia falado para eles. A ressurreição de Jesus não foi um acidente, a ressurreição de Jesus não foi por acaso, a ressurreição de Jesus não foi um mistério, pelo contrário, várias vezes ele falou sobre a sua morte e ressurreição. Várias vezes ele disse: importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, importa que o Filho do Homem desça ao ventre da terra, mas ele garantiu de que ele ressuscitaria. Ele garantiu de que ele teria poder sobre a morte. E a palavra do Senhor diz que ele apareceu às mulheres. A palavra do Senhor diz que ele apareceu aos discípulos. Ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu aos discípulos numa sala fechada. Ele apareceu aos discípulos na praia. Ele apareceu aos discípulos na Galileia. Ele apareceu a cerca de 500 pessoas de uma só vez. Os textos deixam isso bem claro. A história nos mostra
não apenas a história bíblica, mas a história que nós estudamos na escola nos mostra de que realmente Jesus foi visto, depois da sua morte, ele ressurreto. Não por apenas, como dizia no Antigo Testamento, que eram necessárias 2 testemunhas, mas por mais de 500 pessoas. Então, Jesus ressuscitou é um fato. Jesus levantou dos mortos é um fato. Jesus teve vitória sobre a morte é um fato. Mas já no tempo de Paulo, já estava havendo um zum no meio da igreja. Será que Jesus havia ressuscitado mesmo? Será que era verdade que Jesus tinha ressuscitado? E Paulo, nesse capítulo, ele trata desse assunto. E ele diz o seguinte: pela nossa pregação, a pregação das boas novas de salvação, ele disse, vocês têm alcançado a salvação. Vocês têm sido salvos pela nossa ministração. Ele disse também, vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e qual também permaneceste, pelo quais também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado. Vocês não têm crido em vão. Nesse capítulo, Paulo trata de que se não acreditamos na ressurreição de Cristo, tudo é em vão. O culto é em vão. Falarmos em nome de Jesus é em vão. Pregarmos o evangelho é em vão. Ele deixa bem claro aqui, se Cristo não ressuscitou dos mortos, estamos perdendo o nosso tempo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, estamos dançando aqui para apresentarmos aqui. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, tocar aqui na igreja e tocar no boteco é a mesma coisa. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, o grupo de teatro, apresentar aqui ou apresentar em qualquer lugar é a mesma coisa. Agora, Paulo, ele deixa claro, ele disse, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Ele não disse, eu acho que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele não disse, olha, faz sentido que Cristo tenha ressuscitado dos mortos. Ele diz, Cristo ressuscitou dos mortos de fato. E ele diz, não apenas apareceu para os discípulos, não apenas apareceu para as mulheres, não apenas apareceu para 500, ele disse, e como eu sendo derradeiro, apareceu para mim também. E esse Jesus ressurreto, que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós falamos, a quem nós viemos cantar, adorar, exaltar, aplaudir, a quem nós dizemos que é o mais lindo dos milhares, ele está vivo para todo sempre, porque ele ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem. Quando nós acreditamos na ressurreição dos mortos, um marco é colocado, uma mudança é estabelecida, algo novo se faz. Se nós acreditamos na ressurreição dos mortos, então nós temos o que a Bíblia diz, temos esperança. Eu vou dizer isso de novo. Quem acredita na ressurreição dos mortos tem esperança. Quantos aqui acreditam que Jesus ressuscitou? Diz um amém forte. Amém. Se você acredita nisso, então você tem esperança. Porque quem não acredita nisso não tem esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. Eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. O que é a esperança, irmãos? O que é a esperança?
Não é o culto de quarta-feira, mas você pode expressar. O que é esperança? É acreditar, é esperar. É esperar algo. O dicionário, Lucas, diz algo mais. É isso aí que você disse. Esperança é esperar por algo. O dicionário diz que esperança é esperar por algo muito desejado. Esperança é esperar por algo muito desejado. E aí talvez você possa me confrontar, não hoje, você pode vir na quarta-feira para me confrontar na quarta-feira e dizer, não, pastor, isso aí eu não concordo. Na quarta-feira você pode, pastor, isso aí está errado, pastor, isso aí na Bíblia é diferente. Espera aí, eu tenho um versículo para ler aqui para o senhor na quarta-feira, o negócio é mais ou menos assim. Hoje não, hoje você escuta e dá glória. Mas alguém pode me confrontar dizendo, mas espera aí, pastor, se esperança é esperar, então não precisa acreditar na ressurreição para esperar. Tem pessoas esperando muitas coisas. Tem pessoas esperando a documentação. Tem pessoas esperando o filho que vai nascer. Tem pessoas esperando uma promoção no trabalho. Tem pessoas esperando para serem aprovados para comprar a sua casa. Tem esperança que vai comprar a casa. Tem esperança que vai subir na vida. Tem esperança que vai ser feliz. Tem esperança que vai conseguir os seus objetivos. E eu rebateria esse confronto, se fosse confrontado dessa maneira, dizendo um ditado popular que nós conhecemos lá no Brasil, dizendo que a última que morre é a esperança. Aqui está a diferença para quem crê na ressurreição e quem não crê na ressurreição. Quem não crê na ressurreição de Cristo tem a esperança de comprar a casa, tem a esperança do filho terminar a faculdade, tem a esperança de uma melhora, mas quando acaba-se essa esperança, morreu tudo. Morreu tudo. Agora, para nós que acreditamos na ressurreição, a nossa esperança já morreu, mas ela ressuscitou para todos sempre. Então, no nosso caso, a última que morre não é a esperança, porque a nossa esperança está viva para todos sempre. Como assim, pastor? A esperança está viva para todos sempre, porque nós estamos esperando o nosso Salvador, porque nós estamos esperando o nosso Redentor, porque nós estamos esperando aquele que foi preparar moradas e disse, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Nós estamos esperando, e essa esperança não morre, porque ela já ressuscitou e está viva para todo sempre. Quando a nossa esperança está aqui embaixo, é passageiro, é rápido, é doloroso, é decepcionante, porque são alguns momentos de prazer, alguns momentos de alegria, mas no final, quando deitamos a cabeça no travesseiro, só tem esperança mesmo quem acredita que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso que Paulo disse, eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança. Nós temos a esperança. Romanos capítulo 8, versículo 24 e o versículo 25, deixa claro que se nós vemos, então não é esperança. Vou abrir o texto, Romanos, capítulo 8, versículo 24. É bem possível que você tenha... Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é o quê? A esperança que se vê não é esperança. Você está vendo a diferença? Que pessoas querem a prova, pessoas querem ver, eu quero ver. Eu só acredito se ver. Eu só acredito se botar o dedo. Eu só acredito, pois é, porque você não tem esperança. Porque quem tem esperança espera. Porque quem tem esperança não anda por vista. Porque se nós vemos, não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Versículo 25,
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aqui está o segredo. Quem acredita que Cristo ressuscitou dos mortos não precisa ver. Não anda por vista, não anda por provas, anda acreditando na sua palavra, anda acreditando que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, se Ele diz que vai voltar, nós esperamos e a nossa esperança está nele. Hebreus disse, e isso é como uma âncora para a nossa alma. E a palavra do Senhor diz, olha que coisa legal, a palavra do Senhor diz, os mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão o Senhor nas nuvens. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e também encontraremos o Senhor nas nuvens. Sabe o que quer dizer isso? A esperança do crente, a esperança em Cristo Jesus, ela ultrapassa o limite da morte, porque ainda que alguém dessa sepultura, no toque da trombeta, vai ouvir, vai ressuscitar e vai encontrar o Senhor nas nuvens. Alguns questionam a nossa fé por duas razões. A primeira, por que os cristãos dizem que só eles serão salvos? Por que os cristãos são prepotentes a ponto de dizerem que a salvação pertence a eles? Pelo simples fato de Buda não ter ressuscitado. Pelo simples fato de Maomé não ter ressuscitado. Pelo simples fato de Paulo, Pedro, Tiago, João, nem Maria terem ressuscitado. Pelo simples fato de que ninguém anunciou que daria a sua vida e tomaria de volta. Pelo simples fato do Senhor Jesus Cristo dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não é prepotência minha, sabe o que é? É fé em Cristo Jesus. Porque Ele criou, e por Ele, e para Ele, e por Ele são todas as coisas, e a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo. Então não é prepotência, é porque Ele é o Criador, é porque Ele disse, é porque Ele cumpre o que Ele diz. Outras pessoas também dizem que o que nós acreditamos da ressurreição dos mortos é tão bom, tão bom, tão bom, que não pode ser verdade. As pessoas dizem, mas peraí, como é que é? Quer dizer que você vive a sua vida, você aceita Jesus, e aí você morre, e aí depois que você está morto, você algum dia ressuscita, e aí se a sua família também confessou a Jesus e creu em Jesus e serviu ao Senhor Jesus, de repente você vai encontrar a sua família, vai encontrar os seus amigos, vai encontrar os entes queridos. Ah, mas peraí, essa festa aí tá muito bom para ser verdade. Pois é, tá muito bom porque quem prometeu é bom. Tá muito bom porque Deus é bom. Está muito bom porque Ele é poderoso para fazer, refazer, fazer de novo. Porque Ele é poderoso para criar, para recriar. Porque Ele é poderoso para dizer, ossos secos, ouve a voz do Senhor. E os ossos secos têm que ouvir a voz do Senhor. Ele é poderoso para dizer, Lázaro, sai para fora. E Lázaro tem que sair para fora. E se Ele não desse nome, saíam todos os mortos. Porque o nosso Deus é poderoso. Não é prepotência. Não é arrogância, é fé. É fé. E a fé, ela remove montanhas. A fé na ressurreição de Cristo Jesus, ela nos dá a confiança. Ela nos dá a ousadia. Ousadia. Sabe o que é isso?
Sabe o que é isso? Ousadia. Hebreus diz, pois entremos no Santo dos Santos, no santuário de Deus, com ousadia. Que ousadia é essa? A Bíblia fala que o Senhor não colocou em nós um espírito de covardia, mas colocou em nós um espírito de ousadia, porque nós olhamos para nós e sabemos que não merecemos entrar na presença do Senhor, mas a fé no sacrifício, na morte e na ressurreição de Cristo nos purifica de todo o pecado, e com ousadia nós podemos entrar na presença de Deus e dizer: Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, eu glorifico o Senhor, porque nós acreditamos na ressurreição dos mortos, porque nós acreditamos que Jesus venceu a morte, porque nós acreditamos que há esperança. Há esperança. Uma das coisas que me fez aceitar a Jesus foi pensar. Pensar que não faz sentido essa vida. Qual é o sentido da vida? Salomão realmente era muito sábio mesmo quando ele disse: olha, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Qual é o sentido? Você comprou a casa própria, está realmente realizado? Acabou, não precisa de mais nada? Ou você percebeu que a casa própria não completou? Ainda ficou algum vazio? Aí você comprou um carro novo e você percebeu que não estava completo. E o trabalho, como está? Está muito bom, obrigado, pastor. Mas falta alguma coisa. E aí você vai trabalhando, para quê? Para um dia estar deitado num caixão. E alguns amigos dizendo: era uma pessoa muito boa, muito trabalhadora. Mas agora acabou. Acabou. Não tem mais nada. Por falar nisso, interessante que nos enterros, a nossa fé é proferida nos enterros. Vou dizer isso de novo. A nossa fé é proferida nos enterros. Até quem não acredita em Jesus, você não vê lá no enterro dizendo: rapaz, então, agora acabou, né? Morreu, não tem mais nada. Não, todo mundo está dizendo o quê? Foi para um lugar melhor. Está melhor do que a gente. É ou não é? Crendo ou não crendo, servindo ou não servindo, no final os enterros ficam tudo crente. Sabe por que você não vê no enterro acabou? Sabe por quê? Porque se disser isso não faz sentido. Qual é o sentido de uma criança que morre com 15 anos de idade? Qual é o sentido de um baby que morre? Qual é o sentido de um velho que morre? Qual é o sentido do meu pai, por exemplo? Eu cito muito meu pai aqui, várias vezes já citei essa semana falando com ele. Ele falou: meu filho, eu quero morrer. Eu não tenho mais projeto, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais nada, eu quero morrer. Sabe por quê? Porque Salomão já disse na sua sabedoria: jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenha mais contentamento nele. Nós estamos falando de um homem rico, nós estamos falando de um homem poderoso, nós estamos falando de um homem que tinha glória, que era Salomão, e ele estava na velhice, e ele disse: não tenho mais contentamento. Quem não acredita na ressurreição de Cristo, não tem esperança. Vive uma ilusão, vive por acaso. Eu vou abusar da minha autoridade agora de pastor, de pregador e de quem está com o microfone, e vou dizer que quem não acredita na ressurreição de Cristo não vive, sobrevive. Sobrevive. Quem acredita na ressurreição de Cristo tem fé. Tem fé para esperar, tem fé para aguardar, tem fé para dizer: o melhor de Deus ainda está por vir.
tem fé para dizer: eu estou esperando, mas um dia, chegará um dia, que o que é em parte será aniquilado e eu verei como ele é. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quem acredita na ressurreição de Cristo tem fé para acreditar que sentado aí onde você está, ou acompanhando pela internet onde você está, você pode crescer a sua fé em estar ouvindo a palavra de Deus. Agora, olha que coisa bacana para quem crer na ressurreição de Cristo Jesus. A Bíblia fala que sem fé é impossível o quê? Quase que todo sábado a gente tem que repetir isso, né? Parece que... Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé, ou mais conhecido como os heróis da fé. Você vai ver por muitos versículos, ou no texto todo, que muitos grandes homens de Deus venceram pela fé. O texto fala de Abel, o texto fala de Abraão, o texto fala de grandes homens e mulheres de Deus que venceram pela fé. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 32. Olha que coisa bacana. Diz o seguinte, versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o versículo 32 agora. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho, pela fé, não alcançaram a promessa. Homens que venceram exércitos, homens que venceram reinos, o texto diz aqui, homens que foram torturados pela fé. O texto deixa bem claro, homens que foram cerrados no meio pela fé. Homens que não tiveram medo de morrer, esperando uma melhor ressurreição. Homens que acreditaram na ressurreição dos mortos. Homens que venceram o fogo, venceram as águas. A Bíblia deixa bem claro aqui, homens a qual o mundo não era digno. Homens que estavam vestidos com pele de ovelhas. Grandes heróis da fé. Eles não receberam a promessa. Por uma razão. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Sabe o que quer dizer isso? Jesus disse: aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, escuta isso. Crer na ressurreição de Cristo é isso. Homens que venceram reinos, exércitos, venceram o fogo, a água, venceram coisas tremendas a qual o mundo não era digno de tê-los. Grandes homens de Deus morreram, guardaram a fé, como Paulo disse, guardei a fé, mas eles estão esperando aqui o Sandro, com a fé pequenininha. Sabe por quê? Porque o céu não é para quem chega primeiro, o céu é para quem chega junto. Eles estão esperando grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, estão esperando aqueles que têm uma fé que Cristo ressuscitou dos mortos. Eu quero dizer para você, se a tua fé for pequena, segura firme, porque eles estão esperando para que junto com você, nós possamos ser aperfeiçoados juntos. Juntos, porque os mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão o Senhor nas nuvens. Isaías vai encontrar o Senhor nas nuvens, Abraão vai encontrar o Senhor nas nuvens, Davi vai encontrar o Senhor nas nuvens. Mas nós, os que estivermos vivos, acreditando que Cristo ressuscitou dos mortos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nas nuvens também. E aí Jesus vai dar aquele brado de vitória: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Alguém lá de dentro dirá: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quem acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, tem fé para entrar no céu. Segura firme na tua fé. Não deixa o inimigo apagar a tua fé. Não deixa o inimigo jogar a tua fé por água abaixo. Alguém já disse: quem perde dinheiro perde muito. Quem perde amigo perde muito mais. Quem perde a fé perde tudo. Porque pela fé nós entraremos nos portais celestiais. Quando nós temos fé que Cristo ressuscitou dos mortos, primeiro, nós temos esperança. Segundo, nós temos fé. Por último, quem acredita que Cristo ressuscitou, tem alegria. Quem acredita na ressurreição dos mortos, tem alegria. Fala para mim. Talvez alguém tenha experiência. Existe maior dor do que a perda de um ente querido? Uma mãe que desce à sepultura, um pai, um filho. Na nossa vida, quase tudo é uma comparação. Quando nós estamos com uma dor, essa dor ela sobressai até que haja uma dor maior. Você está conseguindo chegar comigo aonde eu quero? Nós sentimos dores com coisas pequenas, com uma unha encravada. Mas se a sua unha estiver encravada e estiver doendo muito, se as pedras nos rins resolverem atacar, nem vai lembrar da unha encravada.
Eu já disse aqui várias vezes e eu sei que não consigo alcançar ninguém com esse tipo de palavra. Porque vocês me ouvem, mas não me escutam. Ou vice-versa. Quer ver o seu dia ficar ótimo? Ótimo. Ótimo. Um problema no casamento, eu vou dar uma receita para o seu dia ficar ótimo. Um problema financeiro, vou dar uma receita, seu dia vai melhorar assim, ó, tremendamente. Está meio depressivo, está meio, não sabe o que é. Quer ver o seu dia melhorar assim? Questão de meia hora. Meia hora seu dia fica assim, pá. É só você dar uma parada no hospital. E aqui nos hospitais aqui dos Estados Unidos, diferente dos hospitais do Brasil, no hospital do Brasil você tem que dar identidade, você tem que dizer para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, você tem que voltar a pegar. Aqui não, aqui você vai entrando. Dá uma passeada no hospital. Dá uma passeada na UTI. E vai só olhando os quartos. Será que seu dia melhora? Será que o seu dia melhora? Quer ver o seu dia tá bom e você não saber? É quando uma senhora está pregando aqui e tem um jovem sentado aqui e ela, usada por Deus, disse: jovem, aceita Jesus agora, porque Deus está te dando uma oportunidade de um grande livramento. E a profecia foi tão certeira, que disse para ele assim: porque se você não tomar essa decisão agora, por esses dias você vai ser deportado. Tem algumas pessoas que estavam aqui nesse culto. Eu já estou vendo algumas cabecinhas balançando assim, porque isso era sábado. Terça-feira eu fui visitar o jovem na cadeia. Quarta-feira ele já estava em Atlanta. Quinta-feira ele já estava deportado. Sabe por quê? Por uma lanterna do carro quebrado. Quando eu fui visitá-lo na cadeia, ele olhou para mim e ele não me conhecia não, porque ele era visitante. Ele me conheceu porque ele me viu aqui na igreja. Ele era visitante, primeira vez na igreja. Quando ele chegou aqui, ele teve a oportunidade, ele não aceitou, ele não quis. Lá na cadeia, quando ele olhou para mim, ele disse: pastor, Deus é bom, eu que não presto. O ponto que eu estou querendo trazer aqui é dizer que, às vezes, a nossa alegria está em circunstâncias. A nossa alegria está no nosso dia a dia. E nós esquecemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele pode resolver o maior dos nossos problemas, porque ainda que nós venhamos ter até mesmo um filho morto, Jesus resolve esse problema, porque a palavra do Senhor diz: onde estás, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu agrilhão, ó morte? Jesus ressuscitou. E chegará no último dia, e ao toque da trombeta se levantará e encontrará o Senhor nas nuvens. Então o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que a nossa alegria não pode estar no dinheiro, não pode estar na felicidade momentânea. A nossa alegria precisa estar na ressurreição de Cristo, porque não existe maior vitória do que a vitória sobre a morte. Você já percebeu que às vezes você está dançando a música que o diabo está tocando e você não está entendendo? Que música é essa, pastor? E amanhã você vai ser feliz. E depois que você terminar a faculdade, você vai ser feliz. Depois que você casar, você vai ser feliz.
que depois que você conseguir resolver teus problemas financeiros, pagar tuas contas, colocar ela em dia, você vai ser feliz. Você já não escutou essa música antes? Você já não escutou essa música antes? Você já não pagou as contas várias vezes? O profeta disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto, ainda que não haja os animais no curral, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O jovem, amigo meu dessa igreja aqui, já não está conosco há muitos anos já. Passando um aperto financeiro, ele teve uma proposta de trabalho. Na proposta de trabalho, essa proposta aumentou. E chegou num ponto que ele pegou todo o trabalho da companhia. Esse jovem disse para mim, não foi que eu ouvi dos outros não, ele disse para mim. Ele falou assim: pastor, eu ganhei tanto dinheiro que eu posso ficar 1 ano parado em casa e não tem nenhum problema. Depois que esse jovem me falou isso, ele ficou 3 semanas em casa, parado. 3 semanas. Ele voltou para mim e disse: pastor, eu acho que eu vou embora, porque eu estou com medo de perder o que eu ganhei. Você está vendo como é que a nossa circunstância muda? Você está vendo que aonde está o nosso coração está o nosso tesouro? Você está vendo que quando nós temos esperança, quando nós temos fé, a nossa alegria não é para amanhã, é hoje, é agora. A nossa alegria não é circunstancial, ela é eterna. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós estamos sendo cuidados por Ele, abençoados por Ele. Em Cristo Jesus nós não saímos de vista do nosso Deus. Deus está cuidando de nós. Eu quero encerrar dizendo que se você crer que Cristo ressuscitou dos mortos, você hoje pode ser feliz. Hoje, agora. Na situação que você tiver, você pode ser feliz. Você agora pode ter esperança que milhares e milhares de pessoas não têm. Você agora pode ter a sua fé aumentada. Amém? Quero convidar o grupo de louvor aqui na frente. Nós estaremos ministrando a Santa Ceia. A Santa Ceia é para quem tem esperança. A Santa Ceia é para quem é batizado nas águas. A Santa Ceia é para quem faz parte do corpo de Cristo, está em comunhão com a igreja. Então esse é um momento maravilhoso. Esse é um momento maravilhoso, irmãos. Escuta. A nossa fé, muitas vezes, é ativada pelo que nós vemos. Não é essa a vontade de Deus. Por isso que tem muita gente que quer a água do Rio Jordão, o sal de não sei da onde, o óleo do não sei do que, o manto de não sei do que, o travesseirinho de não sei do que, para poder ter a sua fé.
avivada. Cristo ressurreto é suficiente para a nossa fé ser ativada. Agora, quando nós olhamos para o pão e para o cálice, nós podemos ver a graça de Deus, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar o pastor Ismael, que estará ministrando a Santa Ceia, o presbítero Pedro, diácono Breno, e nós estaremos servindo a ceia do Senhor, num momento de alegria, de entusiasmo, num momento de vitória sobre a morte. Então esse é um momento que você pode refletir a sua vida e você pode se aproximar do Senhor através da Santa Ceia. Feche seus olhos agora. Que tal você orar e dizer para você mesmo o quanto você acredita que Cristo ressuscitou dos mortos? O quanto que isso muda tudo? O quanto que isso te dá esperança? Pode orar agora, pode ter o seu momento com Deus. Pode ter o seu momento de examinar a si mesmo. Não precisa olhar o relógio. Não precisa ficar preocupado com nada. É você e Deus agora. O véu do tempo se rasgou, é você e o Senhor. Tira esses 5 minutinhos para fazer uma reflexão da sua fé. Se você precisa de um pouco mais de fé, pede a Deus. Ele está aqui para te dar, Ele está aqui para avivar a tua fé. Ele está aqui para aumentar a sua esperança.